Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite vamos falar de política. E olha, eu quero abrir o programa um pouquinho diferente, porque eu vi uma foto aqui no jornal Estado de São Paulo, foto do André Duzec para o Estadão, que eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo, me lembrou um pouquinho a época da monarquia, né, dos imperadores, dos reis, quando havia o famoso beijamão. A foto é essa, a foto publicada pelo Estadão, que está ilustrando aqui a manchete: Dilma se diz estarrecida com o texto do FMI. Mas o que chama mais atenção na foto é o presidente do PDT Nacional, Carlos Lupe, beijando a mão da presidente Dilma em um evento recentemente. E olha a cara da presidente Dilma, a cara de nojo da presidente Dilma, de desdém, de descaso pelo beijamão de Carlos Lupe, numa situação diferente das monarquias. Nós vivemos numa república onde as relações entre partidos, governantes, congressistas deveria ser, como nós dizemos, uma relação republicana. E, na verdade, o beijamão, né, acaba mostrando que talvez não sejam tão republicanas assim. Para falar um pouquinho sobre isso e outras manchetes que nós vamos mostrar aqui também, está aqui conosco o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina e que também é nosso colunista aqui no programa Pauta em Debate, professor Clodomiro Banvart Júnior. Professor, seja bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, Luiz. Boa noite a você, boa noite a todos. Professor Clodomiro, o senhor beijaria a mão da presidente Dilma desse jeito assim, então, baixando a cabeça para ficar mais baixo que ela? É difícil, né? É bem complicado. Agora é interessante porque o beijamão ele é um elemento simbólico, né? E a simbologia fala muito mais que as palavras. E isso demonstra, de certa maneira, uma estrutura de poder que nós tivemos no Brasil, dentro aí do período da monarquia, mas que se estende também para o contexto do Brasil republicano, sobretudo o Brasil democrático do século XXI. Uma demonstração de que as nossas estruturas políticas elas não tiveram um desenvolvimento e um avanço tão significativo se comparado com o passado. Se a gente olhar, por exemplo, aquilo que o Raimundo Faoro dizia, né, da estrutura patrimonialista existente no Brasil, a impressão é que nós apenas repaginamos esse patrimonialismo, o que nós podemos chamar hoje de um neopatrimonialismo, bastante evidenciado aí na foto que você demonstra. Uma montadora de carros fez uma propaganda muito interessante há alguns anos, quando ela mostrava que o carro que o carro da concorrente, evidentemente, hoje ele era o mesmo carro de muitos anos atrás. Então mostrava um Monza, e o Monza ia perdendo um pouco de lata, ia ficando um pouquinho mais bonito, mas virava sempre um Monza, né, com outra marca, evidentemente. É mais ou menos isso, nossa política ela não evoluiu, nós só vamos trocando de roupa, trocando os atores, muitas vezes aí adicionando ferramentas como, né, a tecnologia, mas continuamos a mesma estrutura arcaica. A impressão que se tem é bem isso, né? A imagem que você utiliza aí do carro, que vai se desmontando e vai se reconfigurando, mas com a mesma estrutura, é um pouco o que se passa na política brasileira, né? Até porque hoje nós temos um ceticismo, uma descrença muito grande, sobretudo da juventude, em relação ao que nós fizemos com a democracia nesses últimos 30 anos. A impressão é bem essa, quer dizer, olhando um pouco mais no interior da história do país, fica bastante evidenciado que nós apenas repaginamos práticas velhas, já caducas, mas que estão presentes ainda hoje, funcionando dentro do esteio da própria democracia. Isso que nós falamos anteriormente, a prática do patrimonialismo, essa falta de ausência de uma divisão clara entre o que é público e o que é privado, que sempre teve o quê? Nas engrenagens da estrutura do poder do país, isso era para estar extirpado.
Agora, o que tem se observado é que com a Operação Lava Jato, há uma evidência cada vez mais clara que essa estrutura permanece. E ela permanece de forma que mais sofisticada, mais aperfeiçoada, e que muitos autores têm chamado, olha, nós estamos apenas o quê? Verificando uma estrutura neopatrimonialista, né? Nós não extinguimos o patrimonialismo, mas nós aperfeiçoamos o patrimonialismo dentro de uma estrutura ainda mais o quê? Sistêmica, né? Por meio de práticas de corrupção, por meio de práticas de favores, por meio da ausência de uma concorrência no âmbito empresarial, o que nós temos visto, né? As empresas funcionavam que alocadas com o poder público, o interesse privado alocado com o poder público, e isso gera, evitavelmente, práticas de corrupção. Professor Clodomiro, eu queria falar um pouquinho sobre... Aliás, eu me veio à cabeça aqui, minha amiga, uma frase do Dom Helder Câmara, que eu gosto muito, falecido Dom Helder Câmara, que foi arcebispo do Recife, e dizia o seguinte, essa frase ele cunhou para o álbum Missa dos Quilombos, de Milton Nascimento. E ele dizia, basta do escravo de ontem virar o senhor de escravo de amanhã, basta de escravidão. É uma coisa que chama atenção, porque aqueles que no passado, muitas vezes, eu não estou só falando aqui do PT, não, vamos colocar todo mundo no mesmo saco. Aqueles que batiam, falavam, bradavam slogans contra a corrupção, contra uma política econômica entreguista, contra os altos ganhos dos bancos, enfim, é tudo aquilo que nós vimos a esquerda falar nos anos 80, no final dos anos 80, contra um regime de centro-direita, hoje ela faz, e nós vemos o centro-direita dizendo a mesma coisa. O escravo de ontem virou o senhor de escravo de hoje? Essa relação dialética, ela dá a impressão que foi isso mesmo que acabou acontecendo, né, acontecendo no país. E é lamentável, né, porque se você olha, nós nunca tivemos uma bandeira clara, nem do lado da direita, nem do lado da esquerda, né? Até porque se você fala assim, olha, a direita faz uma defesa de uma bandeira liberal, no Brasil essa bandeira ela sempre foi uma bandeira difícil. Se nós olharmos, por exemplo, quem eram os liberais no final do século XIX? Né? Eles tinham um discurso liberal, mas você tinha o quê? Você tinha uma base que fomentava a estrutura da base material no país, era escravagista. Como você pode ter um discurso liberal de valorização do indivíduo se a base de produção do país é escravagista? Né? Então nós nunca tivemos o quê? Um discurso, seja da direita, seja da esquerda, que tivesse uma compatibilidade com a nossa própria realidade. E a impressão que dá é que nem o discurso da direita, nem o discurso da esquerda, eles têm o quê? Eles têm uma compatibilidade com a realidade. O que nós temos, de fato, é o quê? É esse elemento totalmente fora da realidade, esse ponto fora da curva, que é essa base patrimonialista ou neopatrimonialista que funciona no meio do caminho. Então, tanto a direita quanto a esquerda, como no caso aí recentemente com o PT, eles foram o quê? Tragados por essa estrutura patrimonialista, né? E aí você tem o quê? Você tem essa política de favores, essa política do jeitinho, que não pensa o país, mas fica o quê? Fica aí fazendo com que a gestão do poder funcione para atendimento de determinados segmentos da própria população e não para a população como um todo. E não adianta, até agora pelo menos aconteceu isso, eu não estou querendo ser cético, mas até agora a mudança de lado, de atores, de pessoas, não resultou em mudança de postura. Não resultou. E até é interessante porque isso, do modo geral, na última década, vamos pegar esse do Lula para cá, você transformou isso numa grande geleia, que nós não temos mais, enquanto cidadão, enquanto leitor, uma clareza de perfil ideológico, quer dizer, uma grande geleia. E isso aparece no processo eleitoral e você não consegue o quê? Você não consegue classificar, você não consegue distinguir, inclusive, a plataforma ideológica e o direcionamento dessas estruturas partidárias. Então, essa geleia, esse grande imbróglio que nós temos, dificulta o olhar do leitor, dificulta o olhar do cidadão e gera o quê? Gera esse estágio de ceticismo, de descrença em relação ao sistema político como um todo, que é altamente negativo para a democracia. O senhor Clodomiro falou do Lula, né? Pois é, eu vou mostrar para você. Tem aqui algumas situações, olha só, caderno do Estadão, de política. Polícia Federal, né? Investiga se compra de caças da Suécia rendeu pagamentos de lobistas ao filho de Lula. E ele diz aqui já, no mesmo dia, na Folha de São Paulo, né? A Folha já mancheteia aqui também, Lula diz que Caçula não falou sobre lobista. Ele diz que o tal do Luiz Cláudio, né, não o consultou para receber 2,5 milhões de reais
do lobista. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Um minutinho só, mas um minutinho mesmo, nós já voltamos. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite falando sobre política, a política nacional, com o nosso entrevistado, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina e nosso colunista de política, professor Clodomiro Banvarte Júnior. E eu mostrei para ele e para você também manchetes de ontem, de sábado, né, dos jornais de grande circulação no país, os 2 principais jornais do país, a Folha, o presidente dizendo aqui, o ex-presidente Lula dizendo que, olha, se meu filho recebeu dinheiro, não perguntou para mim se podia, né? Então, veja bem, só 2,5 milhões de reais, não precisava nem perguntar para o pai se podia receber, né? E ao mesmo tempo, lá, o Estadão, Estado de São Paulo, né, o Lula dizendo aqui, Polícia Federal investiga se compra de caças rendeu pagamento a lobista filho de Lula. E o Lula dizendo que não sabia, né, para variar, né? Professor Clodomiro, a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte, os jornais estão aqui postos. Os 2 jornais, principais jornais do país, com Lula e falando do depoimento que Lula dá à Polícia Federal a respeito de investigações que envolvem sua família. Muitos fazem aí novena para que o Lava Jato chegue até Lula, outros falam que é golpe, mas na verdade a imprensa, e também a imprensa está só repercutindo, o fato de que as investigações chegam muito próxima do presidente Lula, que até então, até há pouco tempo atrás, era quase que canonizado como sendo uma figura inatingível, né, na política nacional. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu acho que fica aí bastante demonstrado com isso que nós temos aí o que nós chamamos de judicialização da política, ou seja, o judiciário entrou na política, isso é evidente, né? De um lado você tem o quê? Você tem essa posição contrária, o Lula, a própria Dilma essa semana fez também declarações, tecendo crítica em relação aos procedimentos adotados no processo de investigação levado adiante pela Lava Jato. Você tem inclusive juristas no país hoje fazendo também essa crítica em relação à postura do judiciário. Por outro lado, você tem o quê? Você tem uma demonstração
dos nossos tribunais superiores, endossando e confirmando o que tem sido feito pela Lava Jato do ponto de vista da operação e também pelas decisões do próprio juiz Moro em Curitiba. Né? Então, mostra muito evidente que nós não estamos mais gastando tempo em relação à política a pensar o futuro do país. Nós estamos agora fazendo um tipo de política reativa, ou seja, é muito evidente que o que está funcionando no país hoje é o judiciário, os mecanismos de controle. Portanto, nós temos o quê? Nós temos uma posição reativa. Não é? Uma posição que mostra o seguinte, olha, isso que foi feito, isso está sendo revelado pelas investigações, é o que nós não queremos para o exercício de política no país, porque isso revela o que nós falamos no bloco anterior, uma estrutura neopatrimonialista. O que nós precisamos daqui para frente é pensar o seguinte, como nós podemos agora pensar o aspecto proativo, e o aspecto proativo não é feito pelo judiciário, não é feito pelos mecanismos de controle, ele é feito pela política. Né? Só que a política está paralisada. Então esse é o grande problema que nós temos para pensar no médio e longo prazo. Quer dizer, uma quantidade muito grande de partidos, 35 partidos, agora vamos para o 36º, que é um partido que está vindo aí pela Erundina, né, possivelmente, e você não tem o quê? Você não tem, dentro desse aparato todo, uma visualização proativa de como nós podemos conduzir as principais demandas do país, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? Todos esses elementos passam pela política. E nós não temos aí o quê? Configurações de lideranças hoje que possam levar esse projeto adiante. Até porque, quando eu falo isso, vamos lembrar o ano passado, aquela pesquisa Datafolha que indicava o seguinte, olha, os principais lideranças no país, quase todos, colocando Lula, Aécio, Marina, nomes possíveis aí para concorrer à presidência em 2018, esses nomes estão na faixa de 50% de rejeição. Então é um indicativo muito claro de que essas lideranças construídas até agora, elas não têm mais o quê? Um suporte, um fôlego para levar a estrutura partidária adiante. Precisamos de novas lideranças. E quando você faz essa pergunta pelas novas lideranças, você volta aos partidos. Cadê os partidos na formação desses líderes? Não é? Então você cria o quê? Um déficit nesse caráter proativo da política brasileira. Mas isso, e como que Lula se enquadra nisso? Está chegando perto do Lula, isso pode, por outro lado também, um amigo meu que sempre dizia o seguinte, quando você começa a bater demais, você pode vitimizar também a pessoa, ele pode, a sociedade pode dividir opiniões, uma parcela expressiva achando que isso é perseguição a Lula, e uma parcela expressiva também achando que Lula, ou acreditando que Lula tem problemas. Ele, inclusive, essa semana, desafiou publicamente, né, os promotores e deputados, empresários, dizendo, olha, ninguém pode falar que eu peguei alguma coisa, que eu fiz alguma coisa. E virou, inclusive, fonte de brincadeira na internet, né? O pessoal colocando foto do Paulo Maluf, dizendo, olha, né, o Lula roubou minha frase, eu sou mais honesto, o Darth Vader, entre outros, né, a brincadeira toda, os memes na internet. Lula está no foco. Certamente, hoje ele é foco de toda a imprensa, de todo esse processo que perpassa a Lava Jato. Por quê? Porque isso implica diretamente os 2 mandatos que ele teve à frente da presidência, implica também parte do primeiro mandato da presidente Dilma. Ou seja, o PT, do modo geral, virou vidraça. Né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande agora, olhar para o judiciário e esperar que o judiciário tenha o quê? Tenha essa cautela, né, de dar todas as garantias para a defesa individual, mas também o quê? Levar adiante todo o processo de investigação. Né? Existe um clamor muito grande da população em relação à punibilidade dos fatos, até porque fica cada vez mais evidenciado que eles de fato ocorreram, né? Que perpassa aí uma relação de promiscuidade da administração pública com setores privados. Isso de fato é um elemento que é inadmissível para o atual estado da democracia brasileira, precisa de fato de investigação. Agora, nós não podemos também o quê? Levar para dentro do judiciário essa politização, ou seja, essa ideologização que seja exercida dentro do judiciário. Isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande, deixar que o judiciário exerça seu papel de forma neutra, de forma objetiva. Né? E se tiver aí que ser punido pelos malfeitos, que seja punido, quer dizer, se espera isso também. Nós podemos acreditar, eu vou colocar mais uma pimenta na conversa agora, podemos acreditar que o judiciário brasileiro como um todo, ele tem tanta isenção assim, a ponto de não ficar contaminado pelas diferentes correntes de poder? Olha, se espera que o judiciário tenha essa neutralidade. Agora, é bastante evidente, até olhando a história do país, que o judiciário sempre teve o quê? Um caráter bastante ideológico, bastante político. Né? Agora, o que se espera nesse atual estágio, até porque hoje nós passamos por um teste muito grande do judiciário, do meu ponto de vista,
é que o judiciário cumpra o seu papel à luz da nossa Constituição, né? Que as instituições falem muito mais força do que posturas ideológicas de determinados juízes, né? Nós não teremos uma democracia de fato se nós não levarmos o judiciário também o quê? A sua planificação, ou seja, um judiciário forte falando do ponto de vista institucional e não do ponto de vista dos seus membros, né? Até porque existe um comparativo muito interessante. Na década de 60, os problemas econômicos, o problema de crise política, nós consultávamos nossos generais de farda. Hoje, os nossos problemas, quem nós consultamos? Os ministros do STF. Então temos que ter um cuidado muito grande para não transformar a ditadura de farda numa ditadura de toga, né? Até porque esses ministros, o judiciário não é eleito. O problema, de fato, tem que voltar o quê? Para o debate público dentro da estrutura política, dentro do parlamento. Esse é o elemento essencial. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer muito a presença do professor Clodomiro Manvati Júnior aqui no Pauta em Debate. Então nós temos que, mas o parlamento, só para a gente encerrar, ele tem que reconquistar a credibilidade para poder conduzir a discussão política do país. Totalmente. Nós precisamos de uma reconfiguração do parlamento, né? E aí exige o quê? Uma dose de confiabilidade novamente ao parlamento. Professor, muito obrigado pela presença. Ótima noite, uma ótima semana. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos e uma boa noite a você também. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Quero deixar o espaço aqui à disposição de todas as pessoas e instituições citadas nessa entrevista. E, é claro, querendo divergir aqui na nossa bancada, o espaço está à disposição. Quero chamar a atenção também sua, meu amigo, e sua também, minha amiga, para uma situação da economia. O IPCA de janeiro é o maior desde 2003. O IPCA mede a inflação, né? O índice de preço ao consumidor ampliado. São vários índices, mas esse aqui mede a inflação particularmente. E foi fechado
em 0,92% no mês dos últimos 30 dias. Isso significa que a inflação está batendo aí, está passando de 10%, batendo a casa aí de 10,74% ao ano. E que deve, né, pelo jeitão da madeira, como dizia meu avô, deve extrapolar e muito em 10% a taxa de inflação do ano. Por outro lado, ao mesmo tempo, né, eu já mostrei para você, mas não só relembrar, o desemprego tem nova marca e se aproxima de nova alta e se aproxima da marca de 2 dígitos, com quase 9.100.000 brasileiros com idade de trabalhar, né, é bem lembrar isso, em idade laboral, desempregados. Nós estamos andando firme e fortes para fechar o ano com a marca de 10 milhões de desempregados no país, o que é uma calamidade pública. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Nós voltamos na próxima edição do Pauta em Debate. Um ótimo fim de noite para você, uma ótima semana. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.